Olá, vamos iniciar uma nova aula. Dessa vez, capítulo 5, Preparo do solo. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o manejo do solo, os cuidados que nós devemos ter para não prejudicar a estrutura do solo e manter a sua produtividade. Nós temos alguns tipos de preparos. O preparo convencional do solo é aquele preparo tradicional. Geralmente é uma aração, a aração é para revolver o solo, e duas gradagens, que é para destorroar e nivelar o solo. Coivara é um conceito que quase não usamos mais, que é a derrubada da mata nativa. Hoje, felizmente, há uma consciência de não se derrubar mais. A destoca é a retirada daqueles restos, né, da mata para fazer o preparo do solo. Então, o preparo do solo sempre tem o objetivo de melhorar as condições do solo para fazer o plantio. Então, reduzir a infestação de plantas invasoras, melhorar um pouco as condições físicas do solo, químicas, biológicas e assim por diante. O solo leva muito tempo para ser formado. Depois vocês vão ler aí que ele leva para formar uma camadinha de 30 centímetros, pode durar 12 mil anos para formar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não desperdiçar esse solo em poucas horas de chuva com a erosão. E é isso que nós vamos tratar daqui para frente o tempo todo. O solo ele é formado inicialmente a partir da decomposição da rocha, que ao longo dos milhares de anos vai se decompondo e formando os horizontes, inicialmente um A e um C, depois um A, um B e um C. O horizonte A é o horizonte mais rico, é aquele horizonte que geralmente está na faixa de 20 centímetros, 25 no máximo, e que nós aproveitamos para o plantio e para a produção. Aqui nós temos os horizontes. O horizonte O é aquela camadinha superficial muito rica em humus, em matéria orgânica. Depois vem o horizonte A, que é a camada subjacente, que é rica em minerais e matéria orgânica. Depois uma camada B, que é formada por rochas em avançado estágio de decomposição, mas é pobre em matéria orgânica. Então, se você expuser o horizonte B, a produtividade não vai ser boa, porque ele não tem os nutrientes disponíveis. E por último, a camada C, que é bem levemente modificada a partir da rocha. Aqui nós temos um quadro que especifica um pouquinho mais as fases de formação do solo, que nós já falamos anteriormente. As características do solo que interessam para a gente, para a mecanização agrícola, das características, as principais são a textura. A textura é o tamanho das partículas, a granulometria. Quando você pega na mão, se ele está agarrando muito, ele está argiloso. Se você sente os grânulos, ele é mais arenoso. E a estrutura? A estrutura nada mais é do que o arranjo das partículas do solo. Quanto mais bem estruturado o solo, melhor para a planta. Por quê? Tem mais drenagem de água por causa dos poros e tem melhor aeração. Então, o arranjo das partículas é como se nós cimentássemos os tijolos, as argilas e as areias são os tijolinhos, e a matéria orgânica é o cimento. E fazer uma casa, o espaço vazio seriam os poros do solo. E é muito importante ter uma boa aeração para o crescimento das raízes. O solo que não tem boa aeração, não tem boa estrutura, nós dizemos que ele está compactado. A textura, geralmente nós classificamos em 3 texturas, que é a argilosa, quando tem mais de 35% de argila, a arenosa acima de 85% de areia e uma franca que está no meio. Existem outras categorias, mas são detalhes. Então nós não vamos estudá-las aqui. A gente olhando nesse triângulo textural, quanto mais areia, mais arenoso. Quanto mais argila, mais argiloso. E aqui nós temos o silt. São as 3 partículas principais do solo. E o que interessa para a gente a questão da classe textural? Ora, eu fiz um quadro
para a gente entender um pouquinho melhor. Quanto mais arenoso o solo, melhor a drenagem, quer dizer que a água infiltra com mais facilidade, a aeração é muito boa, a condição de mecanização é leve. O solo arenoso é fácil de mecanizar. A resistência à erosão é baixa, quer dizer o quê? Que sofre muito com a erosão. E a susceptibilidade à compactação é baixa. Quer dizer que o solo arenoso não se compacta tão facilmente. Em contrapartida, vamos para o argiloso, que tem acima de 35% de argila. A drenagem é baixa, a aeração é ruim, a condição de mecanização é muito pesada, é difícil, principalmente se estiver úmido, ou muito seco ou muito úmido. Muito seco fica muito duro. E muito úmido desliza muito, patina muito os pneus. Resistência à erosão é muito alta desse solo, porque ele consegue se manter mais tempo sem sofrer erosão, e a susceptibilidade à compactação é alta. Quer dizer que ele se compacta com muita facilidade. Aqui nós temos um pouquinho sobre tudo que eu falei de estrutura do solo. Conteúdo de água do solo. Um solo bem estruturado tem muitos macroporos. E esses macroporos deixam drenar bem a água. Um solo compactado, ele é um monte de tijolinho bem assentados, não tem muito espaço poroso. O ideal para a gente não é um solo muito seco e nem encharcado. É um solo com um equilíbrio entre oxigênio, que é o ar, e água. A água para o crescimento das plantas e oxigênio para o crescimento das raízes. A compactação do solo. A compactação do solo ela é decorrente de várias coisas. Uma delas é a passada de máquina por muito tempo, que vai compactando o solo, vai comprimindo. Quanto mais passada de máquina, mais pressão. A outra coisa que leva à compactação do solo é a desestruturação dele. Quando passa muita máquina, muito arado, muita grade, a matéria orgânica vai sendo exposta e vai se decompondo. E ao mesmo tempo você vai quebrando os agregados do solo. São torrões, né? Vão quebrando, quebrando, quebrando. Daqui um pouco você tem um pó. Esse pó, quando vem a umidade, ele se compacta. E aí nós não temos mais boa oxigenação. Esse é um solo descompactado, onde a água infiltra bem. E esse é um solo compactado, que se ele estiver declivoso, a água escorre e causa erosão na enxurrada. Um solo ideal é um solo orgânico, assim, cheio de espaços porosos, cheio de uma boa biota, né, de animais do solo, vermes, bactérias. E um solo convencional, depois de muito cultivo, acaba ficando um solo pobre, morto, por falta de condições físicas mesmo. As raízes não conseguem crescer para absorver os nutrientes. A pressão sobre o solo, nós já vimos na outra aula, ela é muito maior com os pneus do que as esteiras. E essa pressão, ela vai compactando o solo também. Então hoje nós temos uma nova tecnologia que é o BPAF, que é são pneus de baixa pressão e alta flutuação, que eles conseguem distribuir um pouco mais o peso pela área, diminuindo a pressão. Esse é um pneu estreito, que causa muita pressão sobre o solo, e esse é um pneu mais largo, que causa menos pressão e, consequentemente, menos compactação. Aqui tem mais uma explicação. Como evitar a compactação do solo? O ideal seria fazer sempre plantio direto. Com o plantio direto, nós evitamos de passar máquina, de desestruturar o solo, de pulverizar. Então, o excesso de maquinaria pode levar à compactação. A alternância também de arado com grade aradora, por exemplo, no preparo convencional, um corta em maior profundidade e outro em menor. Isso ajuda também a evitar a compactação do solo. E outra coisa que a gente poderia fazer é usar plantas em rotação de cultura que fazem a quebra dessa camada adensada.
Quando a coisa está muito grave, não tem mais jeito, a gente é obrigado a usar técnicas para quebrar essa camada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. O pousio também seria uma alternativa, mas às vezes o produtor rural ele não tem como deixar o terreno dele parado. Mas o pousio é muito bom para o solo, para recuperar a parte física do solo. E a química também. E a biológica também. Nos solos ocorre um fenômeno, depois de muito cultivo, principalmente usando sempre o mesmo equipamento, que é o caso da grade aradora ou do arado, que é a formação do pé de arado. O que é isso? A lâmina do arado ela passa cortando em profundidade, ela faz um esfregaço. Além da pressão que ela exerce, ela tampa os poros. Quando vem a chuva que traz argila, ela para nessa camadinha e forma uma camadinha bem dura, chamada de camada adensada subsuperficial. Muitos chamam de pé de arado, ou quando ela é um pouquinho mais rasa, devido à profundidade da grade aradora, é chamada de pé de grade. Esse é um caso clássico de um pé de grade, 15 centímetros de faca. Aqui as raízes não conseguem penetrar para passar para a parte inferior. Com isso você perde produtividade. E qualquer seca, qualquer veranículo que dá, as plantas sofrem muito, porque não tem muita raiz em profundidade, não consegue recuperar a turgidez, retirar a água de profundidade e trazer para cima. Erosão. Erosão é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo quando a gente estiver trabalhando com solos declivosos. A erosão nada mais é do que a chuva impactar no solo, desfragmentar os torrões. Essa partícula ela é carregada pela água nas enxurradas e ela é depositada nos rios pelo processo de assoreamento. E isso causa um empobrecimento muito grande do solo. Todos os governantes deveriam olhar muito para as perdas de solos, porque empobrecem os municípios, as regiões administrativas. Essas são as 3 fases de que eu falei: desagregação, transporte e deposição. Para ter erosão tem que ter essas 3 fases. A erosão ela depende também de algumas coisas. Por exemplo, o tipo de solo. Um solo arenoso é mais suscetível à erosão do que o argiloso. A topografia. Quanto mais declivoso o terreno, maior susceptibilidade à erosão. Cobertura dos solos. Solos nus ou desnudos estão muito mais sujeitos à erosão. O clima. Os ambientes tropicais têm chuvas torrenciais, tem alta decomposição de matéria orgânica devido à temperatura e umidade, eles também estão mais sujeitos à erosão. E o manejo do solo. Toda vez que revolve o solo, expõe, libera as partículas para serem carregadas. Esse é um processo de desagregação que a gente faz usando as máquinas. A cobertura do solo, então, é tão importante que vejam só esse experimento. Ó. Aqui que tinha 4 toneladas por hectare de restos de cultura e aqui sem palha. Olha a quantidade de solo que desceu aqui. E aqui quase nada. Esse é um solo também que sofre grande influência da estruturação. Quando ele é estruturado, um solo de mata, quase não escorre nada. A água infiltra. Quando é um solo muito cultivado, ele acaba sendo carregado e não sobra muita coisa aqui, né? Olha o que acontece com o solo de floresta e o solo cultivado. Esse solo cultivado desce muito mais água e carrega muito mais material. Esse é o impacto de uma gota de chuva sobre o solo desnudo, que provoca a desagregação da sua estrutura. Então veja o que uma gota d'água faz sobre uma partícula de solo. É tipo uma explosão atômica, só que em miniatura. E aí essa partícula ela desagrega, fica solta e ela é carregada, provocando o processo de erosão. As vossorocas. As vossorocas são os estágios mais avançados da erosão. Essa a gente vê. A erosão laminar a gente não vê. Laminar é só uma laminazinha que vai perdendo de solo.
vai embora, a gente nunca vê. A vossoroca a gente vê, mas as duas são prejudiciais para o solo. Esse é o Grand Canyon, né, um grande exemplo de erosão de milhares e milhares de anos. Sistemas de manejo de solo. O sistema convencional é aquele que a gente usa geralmente uma aração e duas gradagens. Mas o conservacionista, que é o que a gente busca, é o sistema ideal. É aquele que geralmente nós fazemos buscando alcançar o plantio direto, que é o mais conservacionista. E nós temos algumas práticas conservacionistas. As vegetativas é o uso de plantas para proteger o solo. Então a gente deixa uma cobertura de plantas para evitar o impacto da gota d'água. A gente tem práticas edáficas também. Por exemplo, se eu adicionar matéria orgânica ao solo, eu melhoro a vida do solo, melhoro a estrutura. Tudo que melhora a vida do solo são práticas edáficas. E as mecânicas é quando a gente tem uma camada adensada tão drástica, a gente não consegue romper com plantas. A gente então usa o subsolador para fazer esse rompimento. Operações de preparo periódico convencional do solo. Então, aqui a gente vai falar o que a gente faz convencionalmente, porque plantio direto não tem preparo de solo. Plantio direto, a semeadura é feita diretamente no solo depois da colheita. Fragmentação. Muitas vezes tem tanto material sobre o solo que você tem que fragmentar por uma roçadora ou roçadeira ou usando o rolo-faca, que corta em pedaços. A aração é a forma mais antiga e a mais usada no preparo de solo ainda. A aração ela pode ser profunda, que é a aração mesmo, normal, né? Que chega aí até 25, às vezes até 30 centímetros. E tem uma aração mais moderna, que foi feito dos anos 80 para cá, que é com a grade aradora, uma grade pesada, que consegue cortar aí até uns 10 a 15 centímetros no máximo de profundidade. A gradagem, que é a grade aradora está entre gradagem e aração. A gradagem é leve, ela faz destorroar o solo que foi cortado pelo arado. Então o arado ele retira uma leiva de solo, uma fatia, e tomba. A grade vem, destorroa e nivela. E subsolagem é só para solos que estão com a camada compactada. Essa camada ela é cortada com uma lâmina que passa em profundidade e estrangula essa camada adensada. Vamos ver então a aração. Os arados eles podem chegar aí até uns 30 centímetros. Um arado, a composição dele básica é um corpo, que é o número 2, uma torre, um eixo transversal, a coluna ou porta-disco e os discos. E, finalmente, a roda-guia. Então, os discos fazem o corte da leiva e a roda-guia mantém a estabilidade do trator na linha reta. Os arados eles podem ser classificados também quanto aos discos, né, de corte. Discos lisos, recortados, tem os arados de Aiveca, né? Esses são os elementos de corte. A tração também pode ser tração animal motorizada e o acoplamento. Há arados que são acoplados, que são suspensos no hidráulico. Semi-acoplado, ele é suspenso para transporte. Para trabalho é só de arrasto. E finalmente arrasto que é preso na barra de tração do trator. Às vezes tem rodas para transportes. Quanto à movimentação dos órgãos ativos, nós temos dois tipos de arados, os fixos e os reversíveis. O arado fixo é aquele que você viu na foto. Ele só corta para um lado. O reversível você pode ir cortando, chega no final da linha, reverte o trator, manobra o trator, reverte o arado e volta fazendo a mesma linha de aração, em sentido contrário. Quanto ao número de elementos ativos, arado de um corpo, dois corpos, etc. Esse é um arado de Aiveca. A Aiveca é isso aqui, ó. E aqui é o bico dele para corte. Então essa Aiveca é um pouquinho modificada. Ó. São chapas. Essa é um disco de Aivecas também com a lâmina reta. Aqui é um outro. Esse é um disco
desculpa, um arado de discos reversível. Por quê? Porque ele tem esse sistema aqui de reversão. Aí ele tem esse cabo ou cambão que o tratorista do próprio assento ele consegue abaixar e reverter o arado para mudar a direção dele. Esse é um fixo, tá vendo que ele tem só um lado, ele não tem sistema de reversão. Se a gente comparar os dois arados, eu vou fazer uma comparação bem rápida, o de discos ele é muito flexível, os discos passam por cima de raízes, não agarram muito. Agora, os arados de Iveco, qualquer coisa segura mesmo o trator, ele prende o trator. Entretanto, o arado de Iveco, ele desestrutura menos o solo. O disco, ele desestrutura muito mais, ele pulveriza mais o solo. Então, basicamente, são essas duas grandes diferenças. Apesar de ter algumas diferenças aí no preço e também em manutenção. Esse é um esquema de regulagem de discos. Os discos eles têm regulagens para largura de corte e para inclinação. Quanto mais arenoso o terreno, menor a inclinação do arado deve ser. E assim por diante. Aqui novamente o arado. E o acoplamento dele vai ser sempre o primeiro ponto, depois o terceiro ponto e por último o segundo ponto. Sempre nessa ordem. Por quê? Põe o primeiro ponto, depois põe o terceiro, você consegue ajustar para trazer o arado para encostar o segundo ponto. Então uma pessoa sozinha consegue dessa forma acoplar o arado. Aqui tem o passo a passo que eu terminei de explicar. Ao final do acoplamento, nós vamos fazer então o nivelamento e o alinhamento dos tratores. O primeiro é o alinhamento. O alinhamento é sempre, a roda guia elas tem que estar na direção do eixo longitudinal e imaginário do trator. Tem um eixo aqui, ó, tem que estar paralelo, para manter sempre a linha de tiro. Senão, esses discos, como eles estão enviesados, eles puxariam o trator para cá. Essa frente iria para lá, para a esquerda. Como que eu faço isso? Eu levanto o arado e vou balançando ele para um lado para o outro e vou ajustando aqui nos braços telescópicos ou nas correntes. Depois que ele estiver ajustado, eu aperto as duas e volto uma volta ou meia volta nesse lado aqui. Aqui tem o esquema de explicação de alinhamento do arado. E o nivelamento. O nivelamento do arado tem dois tipos. O transversal, que é nesse eixo aqui, e o longitudinal, que é esse eixo longitudinal do arado. Esse longitudinal é feito pelo braço extensor. Toda vez que eu encurto, eu suspendo a traseira. Se eu alongo, eu abaixo a traseira. O transversal é para manter o arado no prumo. Se eu tomar mais para a esquerda ou mais para a direita, eu vou jogar a leiva de solo mais longe ou mais próximo. Então eu sempre saio com o arado nivelado de casa. Faço a primeira linha e na segunda passada, como o trator vai andar dentro do sulco, eu tenho que renivelá-lo para que os três discos cortem na mesma profundidade. Aqui estão os nivelamentos. E as formas de aração? Nós temos várias formas. Nós podemos começar em terrenos indo e voltando, mas quando o arado é reversível, o arado fixo não pode fazer essa letra A aqui. Posso fazer espiral para dentro, né, concêntrica, uma espiral excêntrica. Para terrenos quadrados ou redondos, esses dois tipos de aração vão bem. Terrenos compridos e estreitos, a gente prefere sempre arar indo, levanta o arado, tá vendo essa linha pontilhada? O arado está levantado, abaixa e faz aqui. E assim vai, de fora para dentro ou de dentro para fora. Gradagem. A gradagem, como eu disse, é usada para destorroar e nivelar o terreno. Ah, mas tem a grade aradora. A grade aradora está no meio do caminho, entre arado e grade. Então é a grade aradora.
Como é que a gente classifica as grades? Bom, tem muitas classificações. Uma delas pelos elementos ativos. As grades de dente, ela tem hastes que passam destorroanos. As de discos são parecidas com arado, mas os discos é que destorroam e nivelam. E os discos das grades são bem menores, principalmente grades niveladoras, são bem menores do que o arado. Há também grades montadas, que são acopladas no hidráulico, as menores, as rebocadas, que são aquelas maiores. Nós temos também uma grade aradora, que corta em maior profundidade, até uns 15 centímetros. A destorroadora niveladora, que é geralmente usada nas pequenas propriedades, e é muito comum, porque ela tem um conjunto de discos recortados na frente para destorroar, e atrás para nivelar, que são os discos lisos. Finalmente, a grade niveladora, que tem apenas discos lisos, para fazer o nivelamento do terreno, para fazer o plantio. Quanto ao número de disposição das seções, nós temos de simples ação, dupla ação, excêntricas. Esses modelos são pelo formato, ou em V, ou em X. Então, são muitos modelos e cada depois vocês leem aí, mas cada modelo desse tem no prospecto como regular e etc. A classificação das grades também é feita por peso dos discos, né? Ou massa por disco. Mas na verdade é peso por quê? Porque é quilograma vezes a gravidade, é peso mesmo, para baixo. Então nós temos grades leves de 20 a 60 e temos grades super pesadas, chega a ser mais de 300 quilos por disco. E vejam que há discos grandes, ó, até 34 polegadas. E os menores são 18. Essas aqui geralmente são as grades niveladoras. Essa é uma grade niveladora, rebocada, ó, discos recortados na frente para destorrar e atrás para nivelar. Então olha como está o terreno aqui antes do nivelamento. O nivelamento está mais lisinho, né? Aqui outro modelo rebocado. Aqui é uma grade de dentes. Aqui é uma grade em X, muito comum, nós temos no campus. Ela é acoplada no hidráulico do trator. Essa daqui é uma grade acoplada também, inclusive que ele colocou um pau atrás para ajudar a nivelar melhor. Um aparato técnico alternativo, chamado vulgarmente de gambiarra. Essa é uma grade aradora, com discos recortados atrás e na frente, e que corta numa boa profundidade, de 10 a 15 centímetros de profundidade. E é rebocada e tem um controle remoto também para abrir e fechar. São essas mangueiras aqui que acoplam no trator. Essa é uma grade aradora também, com controle remoto para suspender e abaixar essas rodas para transporte na via pública. Enxadas rotativas ou rotavator. As enxadas rotativas são equipamentos que têm pequenas enxadas que capinam o solo ou cultivam ou movimentam o solo. E usam a tomada de potência para fazer o movimento dessas enxadinhas. Essas enxadas estão num eixo que é tocado por um sistema com tipo um diferencial, com corrente, e vai movimentando essas enxadas para praticamente pulverizar o solo. Então esse é o grande problema, pulveriza o solo. Não é usado para culturas anuais em geral, mas é usado em hortas. Por que em hortas? Porque nas hortas nós usamos muita matéria orgânica. Muita matéria orgânica. Então não tem problema de usar uma enxada rotativa, porque ela vai incorporar matéria orgânica e não vai desestruturar o solo. Esse é o motivo pelo qual a gente usa. E aqui nós temos uma enxada trabalhando, temos a enxada rotativa enleiradora, tem algumas que fazem canteiro, são encanteiradores, nós temos no campus também. E aqui nós temos uma enxadinha rotativa atrás do microtrator, de rabeta, né? Famoso tobatinho, só que esse daí deve ser um Yama. Subsolagem. A subsolagem é feita para quebrar uma camada subsuperficial adensada muito dura.
E a lâmina tem que cortar em muita profundidade para poder fazer um bom trabalho. Então precisa de muita potência. Tratores abaixo de 100 cavalos não puxam as grades, os subsoladores. E o subsolador ele tem que passar com o solo bem seco para poder estrangular a camada adensada. Porque é apenas uma haste que passa. Apenas uma haste. E aqui é o bico que corta. Olha o que acontece no solo, ele estrangula todo o solo. Esse é um subsolador muito antigo, né, com rodas ainda, mas eu gosto dessa imagem porque ela mostra como que é quebrada essa camada. Aqui é um subsolador que dá para ver melhor a haste e o bico. Esse papel aqui é só para diferenciar do solo. Aqui é um subsolador que tem um rolete atrás, que é para nivelar o terreno. Porque depois que ele passa, principalmente porque ele é feito para plantio direto, ele tem essas rodas aqui na frente, são discos lisos que cortam a palhada. Então você precisa desse rolete atrás para dar uma pequena compactada e arrumar o terreno para fazer o plantio. Então é um subsolador para plantio direto. Aqui nós temos os sulcadores, que são para fazer sulco, não é suco de bebê, é sulco. Sulco é uma valeta que serve para plantio, serve para conduzir água, para irrigação. Então, esses sulcadores eles se caracterizam por ter uma haste profunda e as abas laterais para fazer a valeta. Este daqui tem um compartimento de adubo, que ele serve para sulcar e adubar ao mesmo tempo. Esse é um sulcador simples com duas linhas. Aqui é um sulcador que foi muito usado para cana-de-açúcar, também sulcador adubador. Calagem. A calagem é a distribuição do calcário. Para que serve calcário na agricultura? Basicamente para elevar o pH quando está muito ácido e controlar o alumínio, né? Neutralizar o alumínio que é tóxico. O alumínio não deixa as raízes crescerem bem. Nós temos vários tipos de distribuidor de calcário, mas eu vou falar de dois tipos basicamente. Em linha, que ele tem furinhos que deixam cair umas linhazinhas de calcário, e a lanço, que espalha bastante o calcário, faz um bom trabalho de espalhamento. Então, desses tipos de linha, nós temos um famoso que é o de coxo. Ele tem vários furinhos, e aí tem um eixo aqui dentro, com a helicoidal, que vai movimentando e o calcário vai caindo em linhas. Esse distribuidor a lanço aqui é de rotor, ele tem um rotor, que dá para ver aqui embaixo, com paletas. Quando o calcário bate, a paleta bate no calcário e esparrama. Esse daqui também é a lanço, porém é pendular. O calcário sai aqui por trás, tem uma mãozinha que vai balançando e vai saindo o calcário. É muito usado para áreas mais restritas, tipo no meio de uma cultura de citros, entre linhas. Calibração do distribuidor de calcário. Essa é uma das partes mais interessantes que tem, porque daqui para frente, todas as calibrações vão usar muito do que nós vamos aprender aqui. Como é que eu faço para calcular, para cair a quantidade de calcário por hectare que eu quero? Então eu fiz a análise de solos, fiz a recomendação, deu lá 1,5 toneladas de calcário por hectare. Como é que eu vou saber se está caindo realmente isso? Vou botar o calcário e vou aplicar. E olho, no olho eu vejo. Não, acho que está caindo um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí eu vou ver está caindo 3 toneladas por hectare. Então, eu preciso calcular isso. Como é que eu faço? Um método simples que a gente usa é o quê? A gente pega a largura de aplicação. Nós temos um equipamento lá no campus que ele tem uma largura de 5 metros. E aí eu peguei 50 metros de comprimento. E aí eu preciso saber quanto tempo ele gasta para aplicar esse 1 minuto. Quanto tempo ele gasta para aplicar esses 5 metros de largura por 50 de comprimento, para eu ver quanto que está caindo por metro quadrado. Então, o melhor método que a gente faz é calcular a quantidade de calcário que vai ser distribuído na área percorrida por 1 minuto. Então, vamos fazer isso, né? A gente tem a largura,
e a gente vai marcar no relógio 1 minuto. E vamos supor que durante 1 minuto o trator tenha andado 50 metros. Então vamos lá. Para uma recomendação de calcário de 3 toneladas por hectare, isso é um exemplo, com 5 metros de largura e que gastou 50 metros, para percorrer 50 metros, gastou 30 segundos, esse é o nosso exemplo. Qual a área que vai ser aplicada em 1 minuto? Então eu tenho 5 vezes 50, 250 metros quadrados em meio minuto, né? 30 segundos. Em 1 minuto, que são 60 segundos, 500 metros quadrados. Então, em 500 metros quadrados, quer dizer, eu gastei 1 minuto para aplicar 500 metros quadrados. Andar 100 metros com esse trator, aplicando uma largura de 5 metros. Esses 500 metros quadrados, eu tenho que saber quanto que tem que cair de calcário. Ora, se são 3 toneladas por hectare, serão 3.000 quilos por 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare. Fazendo a regra de 3 em 500 metros quadrados, eu vou ter quanto? 500 vezes 3.000 dividido por 10.000, 150 quilos. Então eu vou regular o meu distribuidor para cair 150 quilos em 1 minuto. Como que eu faço isso? Eu pego uma lona, envolvo a saída do calcário e aciono a tomada de potência na rotação de trabalho e conto 1 minuto. Depois de 1 minuto eu vou lá e peso esse material para ver se caiu 150. Tá certo? Ah, pode ser menos, professor? Pode. Quanto menos tempo você calcular, 15 segundos, por exemplo, o erro vai ser maior. Então é melhor ter um tempo maior. Professor, eu poderia também botar uma lona no chão e sair espalhando. Uma lona de 1 metro quadrado e pesar o que caiu dentro? Posso. E aí eu vou ajustando. Ah, caiu muito. Fecha um pouquinho o registro lá, né? Ah, não, caiu pouco. Abre um pouquinho o registro de calcário. Tá? Essa é a forma mais simples de fazer. Então vamos fazer um outro exercício. Quantos quilogramas de calcário deverá ser recolhido por minuto? Recomendação do calcário, 1,5 tonelada por hectare. Largura de aplicação, 5 metros. Velocidade de trabalho do trator, 7 km por hora. Ué, professor, você não falou que tinha que medir no relógio 1 minuto e ver quanto que esse trator andava? Sim, mas se você já sabe que ele anda 7.000 metros, são 7 quilômetros, 7.000 metros em 60 minutos, divide 7.000 por 60, você vai ter quanto que anda em 1 minuto. Então vamos lá. Então a área aplicada em 1 minuto é 5 metros de largura, vezes 7.000 metros de comprimento, que deu a área total, dividido por 60 minutos. Deu 582 metros quadrados por minuto. Qual calcário a ser distribuído em 1 minuto? 1.500 quilos, que é a recomendação, em 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare. Eu faço uma regra de 3 para 584 metros quadrados. Então, 584 vezes 1.500 dividido por 10.000 é igual a 87. Então, eu devo regular o distribuidor para liberar essa quantidade de calcário por minuto. É isso. Espero que tenham gostado.